1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, para nossa breve meditação aqui. Nós vamos ler alguns versículos aqui, depois nós vamos mudar para o livro de Crônicas também, tá bom? Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 7. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim tantos dias que se passaram e chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Vamos ler agora outro versículo que está ali em Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo 13. Nós lemos 1 Samuel 7. Agora nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13, que diz assim, E teve Davi conselho com os capitães de milhares e do cento e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade, nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Lá no último versículo está escrito assim, Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus que o Senhor Jesus colocou no coração do pastor hoje é uma palavra muito conhecida e, por que não dizer, uma palavra muito pregada em todos os púlpitos. Robinho, a Bíblia diz que a arca do Senhor ela foi tomada pelos filisteus. Sim. A arca do Senhor estava dentro do templo. O sacerdote nesta época era Eli, mas o sacerdote já estava com 90 anos de idade, e a Bíblia diz que o sacerdote estava corrompido, porque os 2 filhos dele, Ofni e Finéias, faziam o que era mal, errado, diante dos olhos do Senhor, dentro do templo. E nós conhecemos a história. Um certo dia houve-se uma guerra. Ofni e Finéias leva a arca para enfrentar os filisteus. Os filisteus derrotam os israelitas e tomam a arca. Agora a arca do Senhor ela vai ficar na terra dos filisteus durante 7 meses. Durante esses 7 meses começou a dar doenças em os filisteus e começaram a se mover a arca de reino em reino, e decidiram então levar a arca, mandá-la de volta. E a arca do Senhor ela chega até o campo de Josué, e quando chega a arca do Senhor no campo de Josué, dentro de um carro novo, os homens que estavam ali abriram para olhar a arca e não podia. E a Bíblia diz que foram mortos mais de 50.070 homens mortos, porque desobedeceram, porque não podia tocar na arca. Agora a arca do Senhor, ela, depois de acontecer isso, levam a arca do Senhor à casa de um homem chamado Abinadab, e colocam e deixam, depositam a arca do Senhor ali na casa de um homem chamado Abinadab. E esta arca vem, alguém ali separa os filhos dele para que pudesse cuidar da arca. E a Bíblia diz que os anos se passaram na casa de Abinadab durante 20 anos, que a arca ficou ali e nada aconteceu na casa de Abinadab. Agora a arca do Senhor está ali, mas em 1 Crônicas a Bíblia diz que quando Davi foi proclamado rei,
que ele foi para o trono, ele lembrou: nós precisamos buscar a arca do Senhor e trazê-la de volta para a casa do Senhor. E o que Davi fez? Convidou todos os teus homens e disse: olha, se é reto diante dos olhos do Senhor, vamos buscar esta arca. E eles descem para buscar a arca na casa de Abinadab. Também conhecemos a história que Davi, ao invés de fazer o que era certo, porque a arca do Senhor foi feita para que os levitas carregassem ela. De que forma, pastor? Em seus ombros e sempre na frente. Mas Davi agora copia o que os filisteus fizeram. Pastor, o que os filisteus fizeram? Colocaram uma arca em um carro puxado por bois. Davi também fez o mesmo. Colocou a arca dentro de um carro novo e saiu cantando. Mas a Bíblia diz que quando chega no lugar, a arca do Senhor, ela passa em cima de uma pedra ou ela passa dentro de um buraco, a arca vai cair. E tinha dois homens na frente puxando o carro de boi, Uzá e Aiô. A Bíblia diz que Uzá foi tocar na arca para não deixá-la cair. Do céu, o Senhor bradou e fendeu, literalmente matou Uzá por ele ter tocado na arca. Aquilo espantou todos os israelitas, quanto todos os soldados que estavam ali. Davi agora, ele diz: como que eu vou levar a arca do Senhor para a casa de Davi? Davi se apavorou, né? Nós vamos buscar a arca, estamos levando embora, e a arca agora vai cair, Uzá vai tocar na arca e é fulminado. Davi então decide não levar a arca. Alguém olha para Davi e diz: olha, o rei Davi, ali tem uma casa. É uma casa simples, porém nós podemos deixar essa arca lá como ordem do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi então manda que deposite a arca da aliança, ou a arca do concerto, dentro da casa de um homem chamado Obed-Edom. Veja bem que a arca ficou 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab, e nada aconteceu. E agora estão depositando a arca do Senhor dentro da casa, no outeiro, no caminho, uma casa simples, e depositando essa arca dentro da casa desse homem. Davi deixou ela ali. Agora imagine você, dentro da tua casa, de repente chega o rei e diz: olha, eu quero deixar a arca do Senhor aí dentro da tua casa. Que privilégio, né? Que privilégio esse homem teve. E a Bíblia diz que 20 anos ficou a arca do Senhor na casa de Abinadab e nada aconteceu. Depois que Davi deixou a arca do Senhor ali no caminho, na casa de um homem chamado Obed-Edom, a Bíblia diz que depois que depositou essa arca ali, em 3 meses, tudo que Obed-Edom tinha foi multiplicado. Oh, glória a Deus, aleluia. Bem rapidinho, vou começar a ministrar esta palavra agora para que todos possam entender. Amém. Em nome de Jesus. Preste atenção agora no que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Nós lemos 1 Samuel capítulo 7 e depois nós fomos direto para 1 Crônicas capítulo 13. Lemos o primeiro, o segundo, o terceiro e lemos o 14, que é o último. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom durante 3 meses. E tudo que ele tinha se multiplicou. Entenda. A arca do Senhor, ela representa a presença de Deus. A presença de Deus estava dentro da casa de um homem chamado Abinadab. Mas Abinadab se acostumou com a presença do Senhor. E nada aconteceu na vida, na casa, nos filhos, em tudo que ele tinha, nada aconteceu. Por quê? Porque ele se acostumou com a presença do Senhor, que era a arca do Senhor na casa dele. E a Bíblia diz, irmãos, que por se acostumar com a presença do Senhor, nada aconteceu na casa dele, porque ele não valorizou. Ou seja, talvez levaram a arca na casa de Abinadab. Abinadab simplesmente colocou a arca do Senhor em um canto, abandonou ela, não cuidava dela e nem se importava com a presença do Senhor. Como fosse apenas objeto. Mais um objeto, que talvez poderia ser mais um objeto dentro da casa dele. Ele encostou a arca do Senhor e deixou ali.
E os anos foram se passando, que chegaram a 20 anos e nada aconteceu. Glória a Deus. Mas nesse tempo, Davi é proclamado rei. Ele recebe o reconhecimento e vai assentar no trono. Davi lembra da arca. Eu preciso trazer a arca. Davi vai buscar, mas ele copia o que os filisteus fazem. E nós não podemos copiar para trazer a presença de Deus na nossa vida. Nós não precisamos mudar nada para poder fazer o que os outros fazem. Nós precisamos fazer o que é certo com a presença de Deus. Porque a presença de Deus nós não carregamos de qualquer maneira. Nós temos que carregar a presença de Deus conforme Deus nos ordena. Glória a Deus. Templo de Deus, templo limpo, templo saudável, templo limpo, é onde o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus, vai fazer com que a nossa vida mude. Agora Davi, ele viu tudo o que aconteceu com Uzá. E ele temeu, ele disse, eu não vou levar essa arca para lá agora, eu vou deixá-la por aqui mesmo. Talvez Davi disse assim, ó, eu vou deixar naquela casa, se ele morrer, morre aquela casa, mas não morre a minha. Sim. Aí Davi não sabendo o bem que ele estava fazendo para aquela família. E diferente de Abinadab, Obed-edom, quando recebe esta missão de cuidar da arca do Senhor, pensa comigo, entra dentro da mensagem. Talvez Obed-edom colocou, mesmo a casa dele sendo simples, sendo pobre, ele colocou no melhor lugar que poderia estar. Amém, posicionado. Oh, glória a Deus, aleluia. A arca do Senhor não ficou abandonada como objeto, como o presbítero Robson falou aqui agora. A arca do Senhor na casa de Obed-edom teve os cuidados merecidos, porque era a presença de Deus dentro da casa dele. E a partir do momento que a arca do Senhor, ela entra dentro da casa de Obed-edom, tudo na casa dele começa a mudar. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebe essa palavra. Pensa comigo. Glória a Deus, aleluia. Em 3 meses tudo que ele tinha mudou. Passa o primeiro dia, alguém passa na frente da casa de Obed-edom, vê uma mudança. Passa o segundo dia, alguém passa na frente da casa de Obed-edom e vê outra mudança. Oh, glória a Deus, eles vão passando, os dias vão passando, vão passando os dias vão passando, e todos os dias os vizinhos ou alguém que passa na frente da casa de Obed-edom, que era uma casa simples que talvez ninguém olhava, agora está acontecendo algo diferente. Há uma mudança dentro daquela casa, mas ninguém sabe o que está acontecendo. São os cuidados que ele está tendo com a presença de Deus. Escute, Abinadab se acostumou com a presença de Deus. O que nós não podemos é nos acostumar e achar que nós estamos já acostumados com a presença de Deus. Não precisamos buscar Deus, não precisamos jejuar, não precisamos ler a Bíblia, não precisamos subir um monte, não precisamos fazer campanha, porque eu já estou acostumado, talvez eu já estou há anos dentro da igreja e eu não preciso mais buscar da forma que eu buscava. Espera um pouquinho, você está se acostumando com a presença de Deus, e aí talvez você vai ver a mudança na vida de outra pessoa que em menos tempo de cristão tem, e você há tanto tempo não consegue ter a mudança na tua vida. Por quê, pastor? Porque não pode se acostumar. A presença de Deus não é acostumar. Oh, glória a Deus. E outra coisa que eu vejo aí, pastor, que aí Deus mostra que a mudança vem de dentro para fora. Que a casa foi mudando de dentro para fora. Dentro para fora. É ali, o Espírito está presente dentro da sua casa, ali vai mudando. E quem está fora vai ver a mudança. Hoje nós somos o templo de Deus. A mudança vem de dentro para fora. Aí quem estiver fora vai ver a mudança. É isso. Espírito Santo. E o que acontece, irmãos? A arca do Senhor dentro da casa de Obed-edom. Talvez dentro da casa de Obed-edom tinha doenças, enfermidades, falta de alimento, não tinha emprego, não tinha sobra, tinha falta. Talvez dentro da casa de Obed-edom era simples, não tinha nada, né? E de repente tudo na casa de Obed-edom começa a mudar. Os dias vão se passando, alguém passa na frente da casa de Obed-edom e vê aquilo e corre contar para o rei Davi. Olha, rei Davi, o Senhor lembra que nós deixamos a arca do Senhor na casa de um homem chamado Obed-edom? Lembro, lá naquele caminho, uma casa simples, uma casa que não tinha nada. Pois é, o que está acontecendo? Todos os dias que eu passo na frente daquela casa, inclusive hoje, eu passei
Mudou demais o que estava naquela glória casa. A Deus, aleluia. Tem algo acontecendo naquela casa. Tem algo acontecendo hoje aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, valorize a presença de Deus na tua vida. Não se acostume com ela. Busque sempre mergulhar em águas profundas para que Deus possa se revelar cada dia mais na tua vida. Busque a presença dele através da leitura da Bíblia. Amém, busque a presença dele na madrugada, subindo os montes, orando a Deus. Se consagre a tua vida, não se acostume com a presença de Deus. E quando você for orar a Deus, não faça da oração, que a oração ela não é um monólogo. Pastor, o que é um monólogo? O monólogo só você fala e não dá direito para o teu amigo falar. É só você que vai falar. Pastor, o que eu tenho que fazer então? Você tem que orar com diálogo. Pastor, qual que é a diferença do monólogo para o diálogo? Monólogo só você fala e o diálogo você tem uma conversa com o teu melhor amigo. Lembra, o Espírito Santo de Deus, quando você dobrar o teu joelho, que é a presença do Senhor na tua vida, Ele também quer falar contigo através da oração. Essa é a diferença de uma pessoa que não dá valor na presença de Deus, se acostuma com a presença de Deus. Eu estou há tantos anos dentro da igreja, não preciso fazer mais nada. Precisa descer a casa do oleiro, precisa ouvir a voz do Senhor, precisa buscar a presença de Deus, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, lembre, a casa de Abinadab, 20 anos, presbítero, 20 anos dentro de uma casa, 20 anos a presença, a mesma arca da aliança, do concerto, a vara de Arão, a tábua do concerto e também ali estava tudo ali dentro da arca. O que acontece? Estava dentro da casa de Abinadab e nada aconteceu. Quando a arca vai embora e é levado até o outeiro, na casa de um homem chamado Obed-edom, tudo muda. Pastor, qual é a diferença? A diferença é que ele cultuava a Deus diante da arca. Ele não se acostumou com a presença de Deus. Ele continuou adorando e buscando. Mas pastor, o que aconteceu depois disso? Eu vou explicar agora. A Bíblia diz que quando Davi soube, o rei Davi soube que tudo isso estava acontecendo na casa de Obed, ele disse, opa, eu preciso buscar de volta a arca. Já deu, né? Já prosperou o que tinha na vida desse homem. Davi então pega seus homens e volta para lá para o outeiro e bate na porta da casa de Davi. Essa mensagem é linda, Davi, presbítero. A arca da aliança está dentro da casa de Obed. Obed cuida dela, zela dela, não deixa uma poeira, cultua ela, leva os filhos diante dela, levanta um altar diante daquela arca, e tudo que ele faz, adorando a Deus, multiplica na vida dele. Amém. Tudo foi multiplicado. Davi disse, eu preciso buscar essa arca. Davi vem e bate na porta. Aí Obed-edom talvez abriu a porta e viu o rei Davi na porta da casa dele. E aí Davi disse assim, eu vim buscar a arca. Obed-edom olha para ele e disse assim, glória a Deus, o senhor vai levar a arca? Vou. Então só um minuto, não leva a arca ainda. Entrou lá dentro no fundo, disse assim, chamou as mulheres, chamou a mulher dele, chamou os filhos e disse assim, ó, estamos fechando esta casa. A mulher disse, por quê? Porque o rei veio buscar a arca, e aonde a arca for eu vou junto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Obed disse assim, ó, eu não tinha nada, quando a presença veio eu tenho, então onde a presença for eu vou estar junto. Rei, pode preparar, pode levar ela, o senhor tem todo o direito de levar, só que o senhor vai ter que levar-o junto, porque a bênção dele vou junto com ele também, eu não vou perder minha bênção. Então o que acontece, irmãos? Existem duas casas ou duas igrejas aqui. O que você achar melhor? A casa que busca Deus, que zela pela presença de Deus, que faz com que a presença de Deus todo dia se renova na vida dele, ela vai ser diferente das outras casas. Talvez as pessoas podem te olhar hoje e não entender como é que ele prospera tanto e eu posso ter um bom salário, maior do que o dele, e não tenho metade do que ele tem. Simples, porque ele valoriza a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por que ele consegue tão facilmente
nos olhos das pessoas, né? Tão facilmente as coisas e eu não consigo, porque ele valoriza a presença de Deus. Comece a valorizar a presença de Deus. Comece a zelar pela presença de Deus. Comece a buscar diferente a presença de Deus. Comece, ao invés de só pedir, comece a agradecer. Glória a Deus, comece a ouvir. Comece a dar ouvido ao Espírito Santo. Comece a louvar a Ele, adorar a Ele, não pelo que Ele pode fazer por ti, mas pelo que Ele é. Aleluia. Adore Ele, busque Ele. Por isso que a Bíblia diz assim, presbítero, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as tuas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque antes que eu abra minha boca para pedir algo, o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo já sabe lá no céu o que eu vou pedir. Então nós temos que alcançar as coisas divinas. Tocando no céu, nas coisas divinas, nós aqui na terra, Deus não vai deixar faltar nada para nós. Em nome de Jesus. Meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. E lembre, nós lemos a passagem aqui em 1 Samuel, capítulo 7. O que fala lá, presbítero? Casa de Abinadab. 1 Crônicas, capítulo 13, fala do que? Casa de Obed-Edom. Quantos anos ela ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Na casa de Obed? 3 meses. E tudo que ele tinha? Multiplicou. Por quê? Presença do Espírito Santo. Ele cuidou da presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Meus irmãos, essa foi a mensagem que Deus deu para que nós pudéssemos estar meditando nela. Que Deus continue te abençoando. Que pela bondade do Senhor Ele siga te abençoando com toda sorte de bênção. Lembra, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus é mais importante do que qualquer situação na tua vida. Não tem preço, não tem preço a presença de Deus na tua vida. Pode chegar ofertas, pode chegar manjares, pode te colocar dinheiro, posição, tudo que você imaginar, riquezas e poder aqui na terra. Nada é maior, nada é mais importante do que você zelar pela presença de Deus na tua vida e na tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos trouxe hoje, através desta mensagem, presbítero, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar em certas casas, Glória a Deus, em certos lugares, nos corações, porque os dias em que nós estamos vivendo hoje são dias difíceis. Verdade. Os dias são trabalhosos, são preocupantes, né? E as ofertas vêm, os manjares vêm, né? Mas Deus está dizendo assim: não troque a minha presença por nada, me valorize, porque você me honrando, eu te honro em dobro. Olha aí o que Deus está dizendo. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você está passando por alguma situação, né, presbítero? Mas hoje a presença de Deus vai ser notória dentro da tua casa, vai ser palpável, você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida e na tua casa, tá bom? Que Deus te abençoe, seja casa de Abinadab, não de Obed-Edom, não de Obed-Edom, aliás, de Obed-Edom, não de Abinadab. Abinadab ficou 20 anos com a presença do Senhor, Obed-Edom ficou 3 meses, e tudo que ele tinha multiplicou, porque ele valorizou a presença de Deus na casa dele, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra. Aqui os irmãos comentaram, a Roseli, amém, glória a Deus. Pastora Denise é forte, glória a Deus. Glória a Deus. A Roseli disse: muitas vezes acostumamos com a presença de Deus e deixamos de cuidar. Olha aí, ó. Tá vendo? Deus, é verdade, Roseli, é isso mesmo. Muitas vezes nós nos acostumamos: não vou orar para dormir, não vou ler a Bíblia hoje, não vou subir no monte, não vou orar, não vou nem fazer nada mais, não vou nem consagrar porque eu já estou na igreja, eu já faço isso, faço aquilo. Não. Deus quer que você primeiro priorize Ele. Glória a Deus. Priorize. Obed-Edom, priorize. Não olhe para a tua realidade, não importa se a tua vida hoje está difícil, se tu mora numa casa simples, está com difícil, não olhe para a realidade, faça como o Obed-Edom, só adore ao Senhor, glória que a tua realidade será mudada. Glória a Deus. Porque Deus não olha com os olhos como o homem olha. Onde Ele está, Ele conhece teu coração, Ele habita com você.
Ele chegou, Ele vai transformar. É verdade. Ele vai transformar não somente sua vida, será toda a sua família, seu lar, seu trabalho. Aquela porta tão esperada de emprego, Ele irá abrir, porque Ele é Deus, Ele provém tudo, num piscar de olhos Ele muda a história. Ele restaura o que estava morto, Ele vive o que estava morto. Então, essa noite, não olhe para a tua realidade, apenas olhe para o céu, que de lá que virá teu socorro. Deus está aqui, ó, falando com você. Essa palavra é para você que parou para ver essa live ou vai ver esse vídeo. Deus quer mostrar que Ele ainda é vivo, Ele está fazendo milagre como Ele fez, faz e fará muito mais. Porque Deus usa o pequeno para confundir os grandes. É verdade. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi, ele olhou para a realidade do momento e esqueceu que a presença do Espírito Santo estava dentro da arca. Aquele servo que recebeu dentro da casa, recebeu dentro da casa, ele não olhou, não teve medo, porque ele agradeceu, ele sabia que Deus estava chegando, e a única coisa que devemos é adorar e glorificar, dar o nosso melhor, dar o melhor a Deus, que você verá a presença dele agir na sua vida, na sua casa, na vida daquele irmão que para o mundo não tem mais jeito, para Deus tem. É aquele que Deus vai querer resgatar, porque Deus conhece o coração dele. Se ele está hoje perdido, às vezes numa dependência química, ou está na rua, é porque um dia algo aconteceu na vida dele e às vezes ele só precisa de uma palavra, um abraço amigo, para Deus poder resgatá-lo. Então seja esse canal de bênção. Ore, como foi falado aqui, não se acostume. Continue a fazer a obra, faça com excelência, faça do modo que você é, trabalhe do jeito que você é, leve a palavra, conte o teu testemunho. Hoje a palavra foi falada aqui, mas ela não vai parar aqui, é uma flecha lançada, que tem vários destinos quando Deus quer usar essa palavra. Então seja canal de bênção, compartilha porque Deus quer usar a sua vida. Não importa que para muitos você é pequeno, para muitos já lançaram palavra que você não vai dar em nada. O importante é o que Deus acha de você. Davi estava lá cuidando das ovelhas, esquecido pela sua família. Mas para Deus não, Deus estava todo dia cuidando dele, ouvindo as orações, ouvindo ele louvar, glorificar o nome do Senhor, que às vezes dentro da casa dele, lá os irmãos já não faziam mais isso, porque achavam que já não precisavam mais da presença de Deus. Então não deixe isso acontecer no seu lar. E eu agradeço a oportunidade, essa palavra foi para mim e para você. Que Deus abençoe grandemente sua noite, o decorrer do final de semana. E não esqueça, domingos temos o 7º elo da campanha 7 Domingos Proféticos aqui na Igreja Evangélica, Projeto Ministerial Alcançando Vidas, em Balneário Camboriú, aqui na rua Canoinhas, no bairro do município, número 55. Quem estará pregando é o pastor presidente, esse que está ao meu lado, pastor Marcos. Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final desta live abençoada. Queremos agradecer a todos os irmãos e as irmãs que nos acompanharam, que deixaram ali os teus comentários. Agora nós vamos fazer uma oração final para que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, tudo que você tem, em nome de Jesus. Ore comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por esta palavra, por esses segundos, minutos que o Senhor nos permitiu que nós tivéssemos aqui, Senhor. Por isso, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa adentrar nos corações, ó Pai. Senhor, nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que nos ensine todos os dias a valorizar a Tua presença. Dê para todos, ó Deus, uma noite repousadora e abençoada. Cura, Senhor, das enfermidades e todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus e tenha um excelente final de semana com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, agradeço a todos que ficaram aqui na live. O finalzinho travou ali.